Muito boa tarde. Estamos falando aqui do Berlim. Não, tô brincando. Esse aqui é porque eu tomei a vacina e agora minha cabeça aumentou de tamanho. Eu tô brincando, óbvio que não é isso, né? Mas então, o que acontece aqui é o seguinte: eu sem brincadeira com a vacina, porque eu gostaria muito que tivesse, tá? Isso é verdadeiro, eu não sou que nem o idiota do nosso presidente da República que demoniza a vacinação, né? E ele também não ajuda. Mas vamos falar aqui de qual é o assunto do vídeo. Falar sobre Márcio Smelling e PC Siqueira. Que beleza! Olha que beleza! Cara, essa distorção é insana. Tá, mas continuando aqui, o negócio é o seguinte, eu vou ser até bem breve, né? Eu vou ser até bem breve. Ah, o que ocorre é que nesses dois casos é interessante notar que ambos eles são homens de esquerda, né? E são progressistas, né? É até um pouco aterrador quando você imagina isso, porque são pessoas que geralmente estão, como é que se dá o nome? Elas estão em contato com teorias feministas, e estão em contato com essa questão do machismo que há na sociedade, né? Isso aí é algo que é muito recorrente. Contudo, né, o que ocorre é o seguinte: mesmo essas pessoas estando cientes, seja lá do que for, isso não evitou em nenhum momento que eles praticassem o que praticaram. Só que o que ocorre? O PC Siqueira, junto com o Márcio Smelling, eles também vão processar as pessoas que estão dizendo isso porque uma coisa que falta qual é o nome que se dá? O devido processo legal. Né? É o devido processo legal e, infelizmente, ocorre que as pessoas já condenaram eles, não houve sentença, não houve investigação criminal, né? Criminal, né? E, infelizmente, isso leva a um impasse, né? A um dilema. Ou nós vamos chamar eles logo de machistas e não sei o que mais lá, ou vamos esperar a sentença para que a gente possa julgar. Porque o ser humano, infelizmente, cara, ele é muito rápido para odiar. Por mais que ele tenha tempo suficiente para esperar, para ter o seu ódio expelido para todos os lados, o ser humano, ele vê alguma coisa, ele já julga se ocorreu ou não. Né? Então isso é bastante problemático. Porque apesar de eu não concordo com o Márcio Smelling, porque assim, para mim o humor ele tem que ser livre, né? Independente, não é porque você é ofendido, você se sente ofendido que você automaticamente está certo. Entendeu? Se a gente for limitar o humor, cara, ele vai perder toda a graça. Basta ver A Praça é Nossa, Zorra Total, Porta dos Fundos. É tudo coisa ruim, cara. É tudo coisa péssima. Então, assim, com todo respeito, eu acredito que a gente ainda precisa respeitar e. Respeitar não. A gente ainda precisa manter a liberdade de expressão, cara. Isso é tão comum. Cara, a cultura do cancelamento, ela está incrivelmente absurda. Não faz sentido. Tá me mirando no meu nariz. Não faz. Peraí. Agora, não faz sentido, cara, a cultura do cancelamento. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então, assim, tendo isso em vista, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo que joga pedra tem teto de vidro. As pessoas não estão querendo mais saber de entender umas às outras. Qualquer coisa que você fala, mesmo que seja sem querer, cara, talvez seja porque você não tem conhecimento suficiente, você vai ser cancelado. Mesmo que você não seja uma pessoa esperta, entendeu? Você não entenda das coisas como outras pessoas entendem, entendeu? Você pode ser cancelado por ignorância. E mesmo que você peça desculpas, as pessoas vão dizer: não, mas você quis dizer aquilo porque você sabia que estava dizendo assim. Sabia assim, sabia assim, sabia. Entendeu? Então, esse tipo de coisa
essa perseguição, essa caça às bruxas do século XXI, ela é aterradora. E infelizmente ela vai ser avassaladora se a gente continuar dando corda para Sleeping Giants. Tá? Não tem como, cara. Esses caras, eles não estão nem aí para o que é certo. Ah, ter moral, você ter uma ética, você ser uma boa pessoa. Eles não estão nem aí. O que eles querem é lucro. E tem muito abutre aí que gosta, né? Né? Dessas coisas aí de. Eles gostam, né? De pegar carniça e comer e devorar. Então, assim. Por mais que eu não goste de PC Siqueira, nem de Marcos Melling, porque o Marcos Melling dizia, não, politicamente correto, ele é um avanço para a comédia brasileira. O Zorra Total se baseava em estereótipos da mulher gostosa, do velho, corno, do viado, e tudo mais, e do mentiroso, e do político, e do brasileiro, e do flamenguista, e do corintiano, e do São Paulino, entendeu? Do baiano, do carioca, do cara lá do gaúcho, entendeu? Então, assim, eu compreendo totalmente. É de fato, a gente precisa tentar evoluir um pouco mais no humor, cara, que tá muita coisa antiga. Mas ainda tem muita coisa que o pessoal acha graça. E eu acredito que no estado que nós estamos, a gente não consegue conversar de maneira correta, de maneira agradável, sem ter medo de levar uma cancelada, entendeu? E isso eu acho que seja um pouco triste, porque a gente podia conversar tranquilamente, fazer brincadeira, saber o que é certo e errado, mas infelizmente as pessoas acham que piada é igual a o que, como é que se dá o nome? Ameaça, calúnia, como é que se diz? Difamação. Então, assim, a piada, infelizmente, cara, ela acaba sendo levada a sério sem necessidade. Às vezes você usa do humor negro, para conscientizar as pessoas do quão absurdo é os preconceitos da sociedade. Agora, isso pode ser feito de maneira esperta para algumas pessoas e outras de maneira estúpida. Para alguns, por exemplo, pode ser simplesmente canalice, safadeza. Um exemplo de coisa ruim, que os caras diziam, não, 13 mil horas de contexto. O cara lá do Xbox Mil Grau, que dizia que não era preconceituoso, que não era nem nada. Mas, cara, aquele caso lá é um absurdo, porque o cara aí não está utilizando mais a piada como uma forma de conscientizar. Ele está usando a piada como uma forma clara e objetiva de ofender os outros. Entendeu? Ah, não gostou? Vou fazer uma piadinha. Você é homossexual? Vou fazer piada com homossexual. É que você não vai gostar. Ah, você é feminista? Então vou fazer uma piada com você que você não vai gostar. Então, assim, o cara, ele deliberadamente estava fazendo piadas para ofender, machucar, magoar pessoas. Isso aí, meu amigo, não tem como fazer piada assim, cara. Ou você faz piada para as pessoas rirem e se sentirem um pouco mais leves com todas as coisas negativas e pesadas do cotidiano, ou você não faz piada, cara. Agora, o que acontece é que são os dilemas da liberdade de expressão. Em algum momento vão ter pessoas que vão se utilizar das piadas para simplesmente pegar aí. Ah, quer saber? Eu vou fazer aqui uma escrotidão com uma pessoa. Entendeu, cara? Isso é muito triste. Isso, assim, que é revoltante. Eu até entendo que o humor ele precisa, né, de certas melhorias, mas só que o humorista ele não pode ser um cagador de regra. Ele por si só, o humorista é uma figura subversiva, né? Mas não subversivo no sentido marxista. É um subversivo que você observa traços da sociedade e percebe um padrão que pode ser completamente ridicularizado. O preconceito, ele deve ser ridicularizado, ele deve ser mostrado quão ridículo ele é, para que as pessoas percebam, eu não posso ser assim, isso é coisa de idiota, isso é coisa de otário, de trouxa, entendeu? E assim, como é que se diz? Você percebe que as piadas, elas podem ter como se diz, um objetivo positivo para a sociedade.
entendeu? Não é só simplesmente, viado, eu não sei o que, São Paulino, flamenguista, corintiano, não sei o que, entendeu? Não é preciso ser assim, sabe? Não é preciso ser assim. Ah, e as piadas elas servem justamente para que você perceba certos comportamentos e você possa melhorar, né? Em alguns casos, às vezes é só fazer graça, entendeu? De maneira tranquila. Mas o que aconteceu é perturbador. Ambos os casos são perturbadores. Porque o PC Siqueira, ele pegou e parece que ele recebeu uma foto de uma garota de 6 anos da mãe. E uma conversa foi vazada ou vazada e editada. Como a gente já conhece o Intercept, a gente sabe que conversas de aplicativo podem ser editadas, ainda que se fazer uma investigação para constatar a veracidade, né, das provas ali. Parece que o PCC que ele disse que não, eu de fato recebi e tal, e ele disse que ficou aroused. O PC Siqueira é o tipo de brasileiro que fala palavras em inglês que não são comuns, né? Ou seja, ele é um babaca, né? Então assim, o cara disse que ficou aroused, que significa que ficou excitado. É isso mesmo que você ouviu com uma foto de uma criança de 6 anos, né? Mas o que ocorre? Ele já está dizendo aí que irá processar todos aqueles que o caluniaram, que o difamaram, todos aqueles que, infelizmente, ousaram falar contra ele, vão se dar mal na justiça, né, segundo ele, e ele vai processá-los sem dúvida alguma. Então é preciso falar desse caso não como algo que de fato aconteceu, mas com uma possibilidade, uma hipótese, tendo em vista de todas as possibilidades, tendo em vista todas as alternativas na vida real. Pode ter sido uma conversa editada, pode ter sido uma conversa tirada de contexto, pode ter sido uma conversa, como é que se diz, vazada, mas talvez não seja ele, talvez sejam outras pessoas conversando, mas no nome dele, mas tem áudio dele, né, áudio dele falando coisas estranhas, meio sem sentido. Ele já voltou para a internet, ele fez um vídeo dele falando das notícias, com aquele braço preto horroroso dele. O braço dele, cara, ele tatuou tudo. Parece até coisa de vilão de anime, que o cara começa a ficar, como é que se diz? Que nem um Venom, só que pior. E aí, como é que se diz? Aí ele disse que vai processar e tudo mais. E então é preciso a gente levar a presunção de inocência. Por quê? Não houve sentença transitada de julgado. Ainda não foi feita uma investigação que todo acusado merece ter. As pessoas já estão julgando ele só com a acusação. E não é assim que funciona, cara. Porque quando você vai procurar estudar e analisar tais casos, existem casos até de gente que faz a criança dar uma falsa acusação, cara. Uma falsa acusação. Você acredita nisso? É difícil de acreditar que o ser humano pode ser tão perverso, né? É difícil, mas acontece. Infelizmente, eu queria não dizer isso, mas acontece, sabe? O caso de mães, né, que acusam seus maridos, né, o ex-marido, né, de abuso, e na verdade ela só está tentando conseguir um benefício financeiro maior, né, e tudo mais, entendeu? Então assim, são vários casos muito complexos, muito sombrios sim, tá? Então ele não se atém apenas à simplicidade de cancelamentos virtuais, que é isso que ocorre. Os cancelamentos virtuais eles se tornaram uma farra, entendeu? Você fala qualquer coisa que vai contra uma determinada ideologia política, você vai ser cancelado, entendeu? É mais fácil pessoas de direita serem canceladas que pessoas de esquerda, né? Apesar de que essas pessoas de esquerda foram canceladas sim, mas só que os militantes virtuais não falam tanto sobre esses casos. Vamos ser verdadeiros aqui, né? Não falam tanto a respeito disso. Então,
tendo isso em vista, nós temos que o cancelamento virtual, ele não é a resposta para nada. Todo mundo aqui comete erro, todo mundo aqui comete pecado, ninguém aqui tem que julgar ninguém. A gente tem que esperar é a justiça agir. A justiça é demorada? É. Mas se for demorada, cobre. Cobre, por favor. Entendeu? Faça isso e tente incentivar ao máximo a luta pelo direito. Entendeu? Eu sei que a gente quer o mais rápido possível condenar um cara que está sendo acusado de estupro, que está sendo acusado de assédio e tudo mais. Mas é importante que haja uma investigação respeitando o devido processo legal. A razoabilidade, a proporcionalidade, entendeu? Respeitar a verdade, entendeu? Não adianta a gente cair pro ódio, porque ódio não é resposta para nada. Para nada, eu não estou mentindo. O ódio ele é que nem um vírus. Você vai pegando, você vai ficando pior, e você passa para outras pessoas, elas vão ficando piores. E isso é uma corrente autodestrutiva. Então, assim, no outro caso lá do Márcio Smelling, o cara que falou que o politicamente correto está evoluindo, não gosto do Danilo Gentili porque ele faz piadinha de preconceituosa junto com os amiguinhos dele. E aí, quando chega na hora, cara, ele coloca lá qual o nome? Qual o nome que dá? No Altas Horas, né? Altas Horas. Nem vejo essa porcaria. E coloca lá a placa: não mereço ser estuprada. E o que o cara vai lá e faz? Pera lá, meus amigos, pera lá. Mas é mais uma coisa que volta aqui, que é a Dani Calabresa, junto com algumas outras testemunhas e vítimas, se uniu para tratar desse assunto com os maiorais da Globo, né? Só que o que ocorre é, mais uma vez, esses grandes da bolha, né? Eles simplesmente pegaram e ficaram protelando, dizendo: não, nós vamos cuidar disso e tudo mais. Teve uma mulher lá chamada Albuquerque que sugeriu que a Calabresa tirasse férias, ou que era para que a pessoa focasse no trabalho e não nas saidinhas e tudo mais. Essa mulher até se demitiu. Você pode ver tudo na entrevista da revista Piauí, que realmente, apesar da Piauí ser, de fato, ideologicamente focada, ela tem de vez em quando os seus méritos, né? A gente não pode negar, a gente não pode ser pessoa, é de esquerda, eu não gosto, é de direita, eu não gosto. Você tem que ser uma pessoa centrada, tem que ser uma pessoa bem resolvida com você mesmo, para você não ficar: eu não gosto de direita, eu não gosto de esquerda. Entendeu? Então, assim, continuando. O Márcio Smelling, ele sempre foi uma pessoa, um daqueles militantes da Vila Madalena, ou do Leblon, ou de Copacabana, entendeu? Que o cara fala de pobre, 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 mas nunca sentiu a realidade pobre em si. Ou ele sentiu e já esqueceu, que ele virou, né, um cara da Globo. Quando você vira da Globo, meu irmão, é outra história, né? Outra história. Não, mas é brincadeira, brincadeira. Não, mas falando sério, tem muitos atores lá na Globo que cagam regra, cagam muita regra, entendeu? E Márcio Smelling não é uma exceção. Infelizmente, cara, às vezes as pessoas que mais cagam regra são as que, né? Aí. Então, assim, tendo isso em vista, eu acredito que muitas coisas podem ser aprendidas, né? Mas a gente tem que ter na mente que é importante você ter uma boa relação com as pessoas à sua volta, mas nunca confunda isso. Tem pessoas que acreditam que Dani Calabresa e Melling, eles tiveram um caso, né? O Melling, ele já confessou que traiu a esposa muitas vezes, muitas vezes. E o Melling não é o único ator que trai esposas lá na Globo. Não é o único ator, diretor, apresentador que trai esposa, e a esposa que trai marido. Lá, meu amigo, traição, ter chifre, não importa. Entendeu? Você pode ter uma galha do tamanho de um veado, de um cervo ou de um antílope qualquer, que não importa, tá? Isso aí é inevitável. Morte e cornice são inevitáveis, né? Então, assim, tendo isso em vista,
Mas voltando a tentar um pouco falar sério, e algo que deixa um pouco com medo, né, qualquer um, é que o ambiente de assédio moral, assédio sexual, ele pode ser mitigado por qualquer trabalhador. Mas quando você tem uma cúpula que simplesmente blinda os assediadores, meu amigo, isso é perturbador. É um cenário de filme de terror da vida real, cara. É isso que dá medo na vida real. Não é Jason, não é Freddy Krueger. Esses caras nem existem. O que existe mesmo é estuprador, é bandido, é ladrão, é assassino. Entendeu? Estelionatário. Tá falando com alguém? Na verdade eu tô sim. Aqui. Mas tá falando muito alto. Ah, então fecha a porta aí. Tava ouvindo lá depois. Ah, então fecha a porta aqui, por gentileza. Desculpe. Dá pra ouvir. Ah, então fecha a porta. Obrigado. Vou tentar falar baixo também, né? Então, é esse tipo de coisa que é extremamente perturbador no ambiente de trabalho, entendeu? Quando até mesmo a alta cúpula defende, por exemplo, no caso do Marcus Smelling, é dito que ele de fato trouxe números positivos em questão de audiência para a TV Globo. E se tratando de Zorra Total, né? Que já estava, já estava morrendo, mas voltou à vida. Infelizmente, né? A Fênix do lixo, do chorume. Então, assim, ele não é o único. Você tem casos de diretores, conforme os anos passam, de atrizes que falam: ah, eu fui assediada e tudo mais, mas infelizmente o caso não foi para frente. E por aí vai. Né? E assim, é muito triste ouvir que essas denúncias não foram para frente, que não resultou em nada, porque simplesmente os caras eram gente poderosíssima, ou filho de gente poderosa, ou gente que trazia bons resultados para a empresa, né? Entre vários casos, sabe? Um cenário de desamparo, desolador para mulheres e também para homens, né? Que nós não podemos negar que não há só assédio por parte de homens, mas também de mulheres. Tanto que na Globo também ocorre isso. Assim como também pode ocorrer em outras emissoras de televisão e de rádio. Entendeu? E isso é muito triste, cara. Às vezes a verdade só fica entre os amigos e nada mais pode ser feito. É conviver com monstros. Entendeu? Como você ser jogado numa jaula com leões e tentar conviver com eles. Sabe? Então, assim, se você não gosta de feminismo, tudo bem, mas se você acredita que a mulher deve ser protegida, ela deve ser defendida desses tipos de ameaças, de avanços ofensivos, desrespeitosos, poxa, há alguma coisa em comum, né? Não se pode deixar que casos como esse eles desapareçam. Mas o que é muito triste é que você tem o Márcio Smelling, mas tem tantos outros que estão escondidos aí pelo seu poder que estão passando, cara. Tem casos aí de diretores que não só assediam sexualmente mulheres, mas também como homens. Entendeu? Ou casos de mulheres que assediam tanto mulheres quanto homens, moralmente ou sexualmente. Entendeu? Então isso é extremamente perturbador. Extremamente desumano com as pessoas. Aí vai lá a Calabresa, aí ele mostra, olha, eu contactei ela, a gente ia pra Disney. Mas muitas das vezes, cara, esses casos de assédio sexual no âmbito do trabalho, a pessoa que foi assediada, ela pode ainda, infelizmente, entrar em contato com o assediador, mesmo que a empresa supostamente diga que vai tomar providências, ela vai colocar ele em um outro lugar, em uma outra parte, mas infelizmente, devido aos trabalhos, você pode acabar se encontrando com o agressor. Né? E ainda tem mais uma vez que se relembrar da presunção de inocência.
que deve ocorrer a investigação para apurar, tintim por tintim, o que foi que ocorreu, se de fato ocorreu, se alguém está mentindo, quem está falando a verdade. Porque ele disse, eu já estou sendo pego como safado, bandido, mentiroso. Mas só que esse é o mesmo cara que está cagando regra na internet. Você consegue compreender? É que nem esses sites como Omelete, Jovem Nerd, que cagam regra. Lá no Twitter e tudo mais. Esse pessoalzinho que circunda esses caras. O LoL, cara, League of Legends, tem gente que foi acusada injustamente ou justamente. Em alguns casos nem teve processo ainda, ou o processo está sob segredo de justiça, ainda não acabou. Né? E as pessoas já dizem, não, esse cara aqui foi acusado, automaticamente ele já está condenado, ele é isso mesmo. Sendo que muitas das vezes pode ocorrer um caso de falsa acusação. Isso deve ser levado em conta, e não está sendo levado. Ou seja, é um pesadelo interminável. Pode haver uma falsa acusação? Pode. Pode estar ocorrendo um crime? Pode. Isso tem que ser averiguado. Não pode as pessoas pularem para conclusões e ceder ao ódio de uma hora para outra. Entendeu? Esse pensamento comum, ele é nocivo. Tá? A gente tem que ter um bom senso crítico para evitar que isso ocorra, cara. Procure as provas para que você possa ter um embasamento. Não se pode a gente pular para conclusões assim precipitadas. A pressa é inimiga da perfeição, já dizem, né? Então, por que fazer um escarcéu sem antes ter uma sentença? Mas eu quero odiar o mais rápido possível essa pessoa. Então não se preocupe, espere a sentença, que você vai ter tempo suficiente depois para odiar ela. Mas enquanto não ocorreu uma investigação comprometida, séria, entendeu? Isso deve ser levado como uma acusação. E todos têm o direito de serem considerados inocentes até que se prove o contrário. Até que ocorra uma sentença em julgado. Né? Então, assim, tendo tudo isso em vista, é uma lição que fica para qualquer um de nós. Uma lição que você deve respeitar as pessoas. Você não deve pular para conclusões. Você deve esperar as provas, porque qualquer um pode ser culpado, qualquer um pode ser inocente. Esse é o planeta Terra, meu amigo. Esse é o planeta Terra. Nem sempre uma acusação é verdadeira, mas, como é que se diz? As acusações devem ser levadas a sério para serem investigadas, entendeu? Nós devemos considerar todos inocentes, considerar que qualquer coisa perversa não só pode acontecer com alguém próximo de nós, mas com nós mesmos. Com nós mesmos. E nós queremos, nesse caso, uma investigação clara. Não é mesmo? Tanto se você for acusado, ou se você for vítima, o que você quer? Uma investigação séria e comprometida com a verdade. Entende? Então, eu não estou odiando nenhum dos dois, não gosto de nenhum dos dois, porque são cagadores de regra, lacradores, entendeu? Eles não estão nem aí para saber, não, o certo, o errado, os caras não estão nem aí, tá? Eles só querem saber de lacrar, porque eles querem ganhar pontos com o público deles. Ganhou tanto ponto e agora está sendo jogado aos crocodilos, entendeu? Cagou tanta regra e olha só, teto de vidro. É isso que a gente tem que ter em mente para esses dois. Não só eles dois. Não só eles dois. Tem vários outros casos aí que podem ser acusações falsas ou crimes de verdade, entendeu? E é preciso levar em conta os princípios do direito aí, né? Princípios fundamentais para qualquer ser humano, qualquer cidadão, cara. Então, assim, o Márcio Smelling, ele deveria ter ficado de boa, sendo humorista. Não enchendo o saco de ninguém, entendeu? Na internet, não cagando regra, para depois ficar se esfregando em outras mulheres. Porque
Esse caso aí foi levado para os superiores, mas houve, eu vejo assim, omissão, né? Esse negócio dele dizer que a Calabresa ela ia para Disney comigo, com a minha filha. Cara, infelizmente, vítimas de assédio sexual, elas são muito diferentes de vítimas de roubo, por exemplo. Eu não vou querer conviver com meu ladrão, né, velho? Mas, infelizmente, em casos de assédio sexual no trabalho, você convive com, com colegas que podem ser, sabe, pessoas desagradáveis. Entendeu? Não é coisa simples. Eu acho que muito disso vem quando você olha para o Lei e Ordem SVU e você procura entender como é que a vítima sexual ela se sente. Entendeu? É desnorteada. Entendeu? É uma experiência que deixa qualquer um. Como é que se dá o nome? Atordoado, sabe? Você não consegue pensar direito. É uma experiência extremamente chocante, entendeu? Então, assim, ele não pode dizer, ela me ligou pro WhatsApp, olha aqui, chefinho, gostei de você me elogiar. Cara, infelizmente, em questão de vítimas de assédio sexual, não é porque a vítima está falando com você que ela concorda com você, que ela gosta de você, entendeu? Infelizmente não é assim que funciona. Então, no fim das contas, cara, era isso que eu tinha para falar. São casos muito tristes que deixam lições para todos nós, né? E que a gente espera, né, que quanto mais cedo venha-se a verdade e a justiça.